Então é uma satisfação, um prazer imenso poder estar disponibilizando aos meus seguidores, aos seus seguidores também, a questão dessa temática, né? Peço desculpa pela conexão ali que deu um probleminha, mas é tranquilo, faz parte. Eu não sei se o pessoal está me enxergando bem, está enxergando bem as nossas imagens. Pode dar um ok para nós, por favor, no comentário. Vamos ver se alguém responde. Tá tudo funcionando? Bom, vamos seguir. Qualquer coisa o pessoal fala se tá tudo ok, se tá com problema e a gente retoma. Gostaria que o senhor se apresentasse e a gente entrasse no tema, então, do esforço cognitivo, performance e também da questão da fadiga mental, né, no esporte. Por favor. Obrigado, professor. Legal, Thiago. Primeiramente, eu agradeço pelo convite. É um prazer muito grande te rever. É sempre muito bom estar falando com profissionais de excelência. Então, fico mesmo satisfeito com o convite, fico satisfeito em poder contribuir um pouquinho aqui com um tema que é um tema, digamos assim, extremamente novo. Para quem trabalha com a área de esporte, que trabalha com atividade de performance, que necessitam de performance, vão ver que tem muito pouca informação ainda no mundo, e aí eu não estou sendo exagerado de falar, mas no mundo mesmo, tanto na língua inglesa, quanto na língua espanhola e na língua portuguesa, a gente tem muito pouca informação sobre essa temática. Isso porque, na verdade, o estudo sobre o esforço cognitivo, sobre fadiga mental, ele é muito recente, né? E agora, recentemente, no mês de outubro, eu finalizei o meu doutorado sobre essa temática, então foram 4 anos de doutorado, mais 2 anos de mestrado, estudando especificamente sobre esse tema. Lógico que nós não fomos os primeiros a falar sobre isso, longe disso, sim. Nem perto disso, na verdade, né? Isso é um tema que vem lá da década de 50, de 60. O que nós conseguimos fazer nesse período foi uma sistematização sobre o tema, o que impacta diretamente no aspecto principalmente do treinamento e do controle de carga, né? Sim. Que era um déficit que nós tínhamos. Então, o que nós conseguimos fazer em termos de contribuição para a ciência, de contribuição para a pesquisa, foi isso. Mas só para o pessoal que tá entrando, quem não me conhece, eu sou o professor Felipe Cardoso, sou doutor em Educação Física aqui da Universidade Federal de Viçosa. Fiz toda a minha formação acadêmica aqui, tá? Fiz a minha graduação, o meu mestrado e finalizei agora o doutorado. Eu trabalho diretamente com o professor Israel Teodo, aqui no Núcleo de Pesquisas e Estudos em Futebol da universidade. Sou também professor da Faculdade de Viçosa, da FDV, que é uma instituição particular aqui de Viçosa, mas uma instituição muito bem conceituada, com excelentes profissionais. E a gente está começando agora também, nós estamos abrindo, na verdade, a primeira turma para o ano que vem, de uma pós-graduação, que eu estou como responsável, como coordenador responsável, que é uma pós em neurociências aplicada à atividade física e o exercício, que é na Faculdade do Futuro, que também é uma faculdade particular, da minha região, né, da minha região de nascença, sou do interior de Minas. Sim. Em parceria com eles, nós estamos abrindo essa pós-graduação, até porque é uma demanda muito grande, né, sobre o tema, uma demanda muito grande falar sobre isso, que é bem recente aí no campo da ciência. Bom, entrando um pouco mais na temática da nossa live de esforço cognitivo e performance, enfim, eu queria que tu me colocasse alguma coisa no sentido de aspectos que interferem, né, que influenciam a performance do atleta no que tange a questão do esforço cognitivo e também da fadiga mental, que a gente tem por fadiga o que é o extremo, né? Então, como esses aspectos, esses dois elementos, essas duas situações pode influenciar na performance do atleta no alto rendimento, né? Legal. É muito pertinente a sua pergunta, Thiago.
E foi essa pergunta que nós nos fizemos há 4 anos atrás, né, quando a gente foi começar as nossas pesquisas. O que acontece é muito simples, assim. Não sei se a maioria das pessoas que estão aqui nos escutando, elas são da educação física, ou elas são das ciências de saúde, né? Mas a gente tem naturalmente dentro dos nossos cursos, era uma fala que o nosso orientador costumava dizer, nós temos uma formação que ela é uma formação muito biológica. Ela é uma formação muito voltada para aspectos biológicos, da fisiologia, da biomecânica. E essa formação, e óbvio que isso é muito importante, e essa formação, por muitos anos, nos cegou para um lado muito importante do comportamento humano, que é como acontece a gestão de todo esse processo. Por exemplo, a resposta fisiológica, justamente a resposta fisiológica, ela responde a um sistema muito mais complexo, que é o sistema nervoso central. Então a gente, por anos, assim, a gente abriu mão, né, de tentar entender essas relações. E quando nós começamos a investigar mais profundamente sobre esses níveis de interação, ou sobre qual que seria um outro tipo de resposta que poderia estar influenciando na performance, a gente viu que toda atividade que nós realizamos, elas têm sim uma demanda fisiológica, elas têm uma demanda física, obviamente que aquelas que requerem movimento, né? Sim. Que requerem movimento corporal, então tem uma demanda fisiológica, tem uma demanda física, mas elas também têm por trás uma demanda cognitiva muito grande. Então é só a gente parar para pensar aqui, e eu costumo dar esse exemplo nas minhas aulas, a gente costuma pensar no domingo, né? Domingo é um dia chave da vida da gente, porque a gente sabe que o outro dia é segunda-feira. E por saber que o outro dia é segunda-feira, quando a gente deita na cama, por mais que o dia tenha sido extremamente tranquilo, satisfatório, você conseguiu se divertir, assistir um futebol, não passou raiva com seu time nem nada. E aí quando você deita na cama, por mais que aquele dia não tenha tido nenhum tipo de exigência física, e você pensa que ela não tem nenhum tipo de exigência cognitiva, só de pensar que o outro dia é segunda-feira, que já volta a sua rotina semanal, você já começa a ter uma preocupação e você já está cansado mentalmente. Então, o que está por trás disso? O que está por trás disso é que essa carga cognitiva, ela está em todas as atividades. Todas as tomadas de decisões que nós tomamos, ela tem uma exigência cognitiva por trás. Então, isso acontece no nosso cotidiano, no dia a dia, na nossa vida normal, e isso acontece no esporte. Agora, por que isso é tão impactante no esporte? Porque o número de tomadas de decisões que nós tomamos, aliás, os atletas de alto rendimento principalmente, né? Eles tomam no esporte, é extremamente elevado. É extremamente elevado. No futebol, para você ter uma ideia, né, que é o meu nicho principal de pesquisa e estudos, nós sabemos que um atleta de futebol de alto nível, ele chega a tomar mais de 2.500 decisões nos 90 minutos do jogo. E isso uma pessoa normal, considerando que ela fique aí 16 horas acordadas, ela toma 6.000 decisões. Então, 2.500 decisões em 90 minutos é um valor absurdo. E isso gera um desgaste que é muito além do desgaste fisiológico, né? Que aí é onde entra a questão do desgaste cognitivo, do esforço cognitivo, dessa demanda do esforço cognitivo. E a gente sabe também, você falou aí sobre a fadiga mental, a gente sabe que quando o atleta ele entra, e a fadiga mental a gente pode fazer até um paralelo aqui com a fadiga física, com a fadiga periférica, né? Com a fadiga física que a gente está acostumado a falar. Que quando o atleta está em fadiga física, a gente consegue observar claramente alguns sinais, né? Cãibra, é visível, a gente consegue ver e ter essa... Mas quando o jogador entra em fadiga mental, os sinais eles são obscuros, porque o sinal está relacionado à perda de performance.
Então, e muitas vezes o treinador, muitas vezes a comissão técnica não tem a capacidade, e olha que eu não estou falando que eles não sabem, mas eles não têm essa capacidade de leitura, de perceber essa queda de performance. Claro. Porque um jogo é muito complexo, o jogo são vários jogadores ali atuando ao mesmo tempo. Sim. Mas isso acontece. E se eu começo a ter perda de performance, naqueles momentos que eu não posso falhar, eu falho. E aí é onde, normalmente, a gente tem aí um prejuízo muito grande, né, no resultado ou então no desempenho da equipe. Só uma questão que a gente escuta de alguns atletas e tal, que muitos dizem assim, que se dane, desculpa a palavra, mas que se dane o esforço cognitivo. Eu comando meus pensamentos, eu comando a minha mente, e se eu for ao extremo ou à exaustão mental, para mim é sinal que eu vou render. E não sei se isso procede ou não nessa leitura. Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu acho que isso aí a gente consegue fazer uma leitura, sem retórica, obviamente, de 2 pontos. Uhum. Nós temos muitos atletas que mentalmente estão extremamente preparados para performar em alto nível e conseguem ter uma autorregulação desse esforço cognitivo. Essa autorregulação, ela não é simplesmente pelo desejo do atleta de fazê-lo, mas pelo treinamento adequado que esse atleta tem. Quanto mais qualificado ele é no processo de treinamento, quanto mais informações ele recebe no processo de treinamento, informações qualificadas, que estão relacionadas diretamente com o que ele tem que executar no campo, sim, maior a capacidade dele de suportar essa exigência e, naturalmente, ele vai conseguir performar por muito mais tempo de uma maneira qualificada. Por outro lado, Thiago, a gente tem um outro ponto que o jogador, o atleta, por vezes, ele não consegue perceber também o momento onde ele começa a ter a queda de performance. Claro. Porque às vezes, errar um passe ou errar uma finalização é algo normal. E a gente aqui no Brasil, justamente aqui no Brasil principalmente, nós tratamos isso como algo natural. Sim. E não deveria ser assim. Porque, por exemplo, o atleta ele não tem que aceitar o erro. Ele tem que entender que o erro ele vai acontecer, mas ele não é algo normal. O jogador ele tem que ser capaz de regular essa capacidade de interação com o erro e de entender que ele não pode errar em momentos cruciais. Só você ver aí alguns jogos de futebol que o time perde um gol, o jogador perde um gol em cima da linha ou porque ele erra o movimento técnico. E normalmente esse erro do movimento técnico tem muito de aspecto cognitivo por trás. Por quê? Porque os níveis de atenção, quando ele está em fadiga mental, os níveis de atenção diminuem, a velocidade de reação, a velocidade que ele tem de reação, de entender aquela informação que chegou lá no córtex frontal dele, de levar aquela informação para o córtex motor e processar aquilo como gesto técnico, aquilo, de certa forma, atrasa e se retarda e se atrasa um pouco essa informação, a chance dele errar é muito maior, porque ele já vai ter pressão de adversário e tal. Então, isso tudo influencia. E é muito difícil o jogador ele ser capaz de diferenciar e entender o momento na qual ele está entrando nesse estado de fadiga mental, onde o esforço cognitivo dele está sendo tão alto, que ele está entrando no estado de fadiga mental e tendo falha e tendo erro, perdendo performance, perdendo qualidade de performance. Foi muito bom essa resposta que o senhor deu. Então, na verdade, se a gente pudesse resumir, significa gerenciar sua parte cognitiva. Seria isso? Gerenciamento da sua parte cognitiva? Saber gerir, autogestão em relação à parte cognitiva? Seria mais ou menos isso? Ou não tem nada a ver com gestão? Tem a ver diretamente com o gerenciamento. Eu tenho um pouco de justamente, de gerenciamento do esforço. Eu tenho um pouco de receio de falar da autogestão, porque a autogestão ela implica outros processos, né? Então aí eu acho que a importância do coaching, porque o jogador ele tem que ter um treinamento com alguém que conheça realmente como ele pode fazer essa autogestão.
mas ele ser capaz de gerenciar melhor as cargas cognitivas, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem só que suportar? Não. Quer dizer que tem alguns momentos do jogo que ele tem que entender, poxa, isso aqui é a hora de eu investir um pouco mais, porque esse processo, essa tomada de decisão aqui é importante. Uhum. Outra hora, ele tem que dar aquela desligada e falar assim, pô, eu estou indo no automático. Por isso que o treinamento, e a gente foca muito nesse treinamento, que busca a automatização, e eu não estou falando de robotização, tá? Uhum. Busca definição de padrões comportamentais, muito embasados aí nas teorias de modelação de jogo, e a periodização tática faz isso no futebol muito bem, não é a única, mas fez muito bem por um tempo, né? Agora ainda tem que tentar entender alguns conceitos mais profundos sobre ela. Porque o que começou a focar foi criar um processo de automatização que facilita essa gestão. Então o jogador, quando ele recebe a bola, quando ele está sem a bola, ele já tem noção do que ele tem que fazer. Ele não tem simplesmente que reagir. E aí quando acontece uma situação que é completamente fora do que ele treinou, que ele vai ter que investir mais esforço cognitivo, com certeza, aquilo vai acontecer naturalmente. Ele não vai precisar de ter uma sobrecarga muito grande naquele processo. E não vai fadigar no caso, né? E não vai entrar num estado de fadiga mental, e aí a chance de ter uma performance, perder um pouco de performance é menor, né? A gente pode falar também, ou usar em falar que seria um processo de autoconsciência em relação à parte mental e à parte física, motora do atleta? É uma autoconsciência inconsciente. Não sei se eu me faço entender. Não, é uma autoconsciência que quanto menos consciência o jogador, o atleta, ele passa a ter sobre o que ele está executando, é melhor. Que isso está muito atrelado aos processos de automatização e de reação, né, de agir aquilo por intuição, né? E a intuição a gente sabe que está muito associada ao alto nível de conhecimento que o jogador tem. Então é mais ou menos esse aspecto. Perfeito. Uma outra questão assim que eu coloco aqui, que eu passei para o senhor previamente, o que a gente pode considerar como uma maior implicação na performance durante o treinamento ou durante a execução num jogo propriamente dito? Ou uma competição? Tá. Bom, eu vou falar um pouco sobre teoria, tá? Que eu acho que vale a pena a gente entender, e aí eu vou falar de uma maneira muito simples, e também não vou entrar muito em aspectos muito profundos sobre ela. Okay. Se a gente para pensar, o nosso sistema cognitivo, ele é gerido principalmente pelos aspectos da memória. E aí nós temos duas formas de memória, dois tipos de memória que eles estão interagindo diretamente e que são os principais ali construtos que nós temos, que é a memória de trabalho. A memória de trabalho é aquela memória que ela é rápida, né? A informação ela chega, ela tem que ser processada diretamente naquela memória de trabalho. Uhum. E eu tenho a memória de longo prazo, que é onde nós armazenamos a informação que nós julgamos ser prioritária. Uhum. Então, o que acontece? A memória de trabalho, ela é uma memória limitada. Então, os atletas, nós, ou qualquer ser humano normal, e aí tirando os enxadristas talvez, a memória de trabalho ela é muito limitada. Então, nós armazenamos o mínimo de informação possível na memória de trabalho. A informação ela bate lá. Aquela que nós entendemos como fundamentais, a gente joga ela para a memória de longo prazo. E nessa memória de longo prazo é criado o que é conhecido como chunks, ou esquemas. Esses esquemas estão relacionados com tudo aquilo que nós incorporamos realmente e aprendemos realmente. Então, quando nós armazenamos essa informação da memória de trabalho para a memória de longo prazo, é aí que acontece algo muito interessante, que vai na linha daquilo que eu estava defendendo, que é o treinamento a partir de modelos predispostos e de criar uma automatização. Sim. Porque quando aquela informação, a maior parte da informação, ela está armazenada na minha memória de trabalho,
quando surge alguma situação no jogo que ela é similar, a minha memória de trabalho ela não fica sobrecarregada. Ela já lança diretamente essa informação para a memória de longo prazo, e a memória de longo prazo ela ativa aquela informação e o jogador realiza, ou executa. Sim. Então ela é muito mais rápida e muito mais econômica. Quando as informações elas são novas, aquelas informações novas vão chegando, vão congestionando a memória de trabalho, isso vai aumentando substancialmente o nível de exigência que o meu atleta tem, e vai gerando problemas no gerenciamento do esforço cognitivo dele. Então ele fica muito sobrecarregado, ele começa a falhar e ele começa a ter problemas de performance. Então, qual que é a grande questão? Quando eu tenho um treinamento qualificado, e eu tenho os cuidados que a gente já falou aqui, né, de entender que cada tarefa ali tem uma carga cognitiva que está relacionada ao que eu quero que o jogador execute com aquela carga cognitiva. Então, o meu treinamento ele é uma preparação direta para a competição, justamente na criação desses chunks, desses esquemas de memória, que vai fazer com que no jogo ele tenha uma menor demanda do esforço cognitivo e ele tenha uma maior qualificação no processo de resultado que ele vai ter. Ele vai performar melhor. Então, é como se o jogo ele fluísse naturalmente, tá? E o jogador, porque o jogador já tem aquilo tão incorporado, tão familiarizado, que as coisas elas tendem a caminhar bem. Agora, natural. Justamente. O grande problema que nós temos aqui no alto rendimento, e aí não só no futebol, mas em vários esportes, tá? É que nós temos uma troca muito constante das pessoas que estão por trás do processo de treino. Sim. Então eu nem dou tempo do meu jogador incorporar essas informações, eu não dou tempo do meu jogador entender aquele processo e executar. Então isso retarda muito o potencial de aprendizado, isso retarda muito o potencial de rendimento dele. Então o que nós vemos por vezes são jogadores que jogam mais na intuição do que deveriam fazer naturalmente, mas com alto número de erros de execução, justamente por não conseguirem se familiarizar com aquilo. E às vezes aquela informação ela é tão desgastante que sobrecarrega o sistema cognitivo, ele começa a ter falhas que naturalmente ele não teria. São falhas técnicas simples, erro de passe, erro de lançamento, erro de conclusão. Então a gente observa isso muito naturalmente. Então quando você me pergunta sobre essa gestão no treino, no jogo, eu falo que ela é linear. Você qualifica o treino e, naturalmente, quando você qualifica o treino, você qualifica o jogo. Agora, entender que, por mais que o treino ele seja um mecanismo, ele seja o caminho, ele não é um caminho imediato, ele não é um caminho para ontem. Ele é um caminho que demanda tempo. Sim. Que demanda tempo e esse tempo ele tem que ser respeitado também. Ok. Bom, seguindo, eu acho uma coisa muito interessante também, até o senhor passou na aula pra gente, aquela ferramenta, os benefícios do Tactic Up, no caso, né? Tactic Up. Que é em relação à leitura de jogo e à tomada de decisão. Tem a ver com a formação de base, essa leitura de jogo e a tomada de decisão, ou isso é decorrente das categorias seguintes que o atleta segue? Na verdade, essa é uma pergunta muito pertinente, né? Porque a leitura de jogo ela está diretamente relacionada com todos os aspectos, os processos cognitivos de modo geral. Então, por exemplo, aspectos perceptivos, de buscar a informação, de perceber a informação no ambiente. Isso daí, com 4 anos de idade, eu já estou trabalhando isso. O jogador, o atleta, o menino, quando ele chega, nós temos um projeto aqui na Universidade Federal de Viçosa, que chama o FV Soccer Academy. O atleta com 4 anos de idade, quando ele chega aqui, né, ele já começa a receber estímulos, obviamente, que dentro de uma perspectiva extremamente lúdica do processo, brincadeiras,
jogos, brincadeiras e diversão, mas que a gente consiga tirar, por vezes, o foco do olho dele da bola, do olho dele do companheiro, porque a gente começa a trabalhar aspectos perceptivos gradualmente ao longo do processo, mas já começa a trabalhar ali com 4 anos de idade. Por quê? Esse tipo de trabalho, lá atrás, lá no início da formação, é que vai garantir com que, quando ele chegar lá na idade adulta, que os processos, todos os processos sejam garantidos de maneira eficiente. Então, que ele consiga tomar decisões adequadas, que ele consiga ter uma leitura de jogo adequada de uma maneira eficiente. Então, a gente sabe muito bem que 90% das informações que o jogador retira do jogo advém da visão. Então, se eu sei disso, por que eu não me preocupo em ajustar ou ajudá-lo a direcionar algumas informações, ou de onde ele tem que buscar algumas informações que são cruciais para o processo de tomada de decisão? E isso os treinadores eles têm que se preocupar, desde a base, desde as idades mais tenras até as idades mais velhas. Porque isso é um processo constante. Diferente de capacidade física, diferente de capacidade técnica, que chega num momento que aparentemente parece que é limitado, né? Que a gente chega bate no teto. As capacidades cognitivas elas são ilimitadas. Então vai chegar num ponto da formação que o que você qualifica substancialmente mais são os processos cognitivos, são as capacidades de leitura de jogo, são as capacidades de tomada de decisão. E aí é onde vem essa construção desse sistema de avaliação, né, que é o TacticUp, que é uma ferramenta muito simples, muito versátil, foi construído aqui pelo NUPEF através de um projeto de mestrado desenvolvido pelo Guilherme Figueiredo, juntamente com o professor Israel. E essa ferramenta ela é uma ferramenta extremamente simples e que me permite, além de entender o quanto que os jogadores eles estão performando em termos de tomada de decisão, eu consigo ter informações que estão muito vinculadas a esse processo de esforço cognitivo, que está no tempo que eles demoram para responder. E nós conseguimos perceber que o tempo de resposta tem muito a ver com a capacidade ou a falta de capacidade que o jogador tem para fazer esse processo de leitura de jogo, e isso demanda mais ou menos esforço cognitivo. Deixa eu tentar colocar uma máxima aqui que a gente ouve falar, nas conversas, enfim. Então, aquela máxima que tem de que atleta bom é aquele que está na escola, atleta bom é aquele que está se qualificando. Será que isso é verdade realmente? Será que isso funciona para entendimento do processo de cognição, processo cognitivo? Ou isso é só mais uma conversa de bastidores, assim, enfim? Bom, saiu hoje, na verdade ontem, um trabalho muito bacana. Eu não vou lembrar o nome dos autores, e que os caras eles conseguem identificar o nível de associação né, em performance de alto nível com escolaridade, principalmente nos esportes americanos, né? Obviamente que lá o modelo educacional ele é muito diferente. Mas consegue se observar essa associação, né? Os jogadores mais inteligentes, e aí eu estou falando de TI realmente, né, de informações de escolaridade, eles tendem a ser os jogadores mais eficientes e efetivos no processo esportivo norte-americano. Aqui no Brasil, eu tenho um pouco de dúvidas em relação a isso, por alguns aspectos que são específicos da nossa cultura e que são específicos da nossa sociedade. O primeiro é quem tem acesso ao ensino qualificado. Normalmente, classe média alta e as pessoas da classe mais ricas. Essas pessoas, por vezes, elas não seguem no esporte por conta de um aspecto psicológico muito grande, que é a capacidade de resiliência. Ou de antifrágil. Então, né? Justamente. Então, aí você já exclui. E aí, quando você vai para a escola pública, né, que é onde a maioria das
pessoas mais pobres e que vão para o alto nível depois estudam, o ensino ele não é tão qualificado. Então, essas métricas de QI aqui no Brasil, elas ainda são um pouco, elas deixam um pouco a desejar para a gente chegar numa conclusão mais definitiva. Claro. Mas uma coisa que eu te falo, assim, sem medo de errar, e aí eu não sei se tem algum treinador aí que tá nos acompanhando. A gente vai, depois dessa colocação, a gente vai abrir para perguntas, aí a gente pode interagir com o pessoal. Não sei se tem algum treinador aí, isso até é importante. Sem sombra de dúvidas, aqueles jogadores que são mais inteligentes e intelectualmente mais inteligentes, que têm uma capacidade, por vezes, de entender o que está sendo passado, de entender os contextos, de conversar sobre as coisas mais amplamente, eles saem um pouco na frente no aspecto de tomada de decisão, de leitura de jogo. Sim. Porque eles conseguem ser mais criativos, eles conseguem ser mais profícuos e se adaptarem mais facilmente às situações. Tá? O jogador, quando ele é limitado intelectualmente, a chance disso acontecer é muito menor. E aí está muito relacionado, porque quanto menos inteligente eu sou, e aí, mais uma vez, reforçando que eu estou falando da inteligência de QI, claro, mais dificuldade eu vou ter para entender contextos mais complexos de tomada de decisão. Eu posso ser tecnicamente absurdo, muito superior. Posso ser fisicamente muito superior. Mas na hora do jogo, de tomar decisão, eu vou ter problemas. Porque eu vou ter que demandar muito esforço cognitivo para pensar sobre o que eu vou fazer. Para refletir sobre o que eu vou fazer. E aí é onde a gente consegue ver uma diferença muito grande nesses meninos, nessas questões. Entendi, perfeito. E se a gente pudesse internacionalizar essa questão do esforço cognitivo, qual é o país, por etnia, enfim, como queira, por cultura esportiva e tal, que tem menos desgaste com essa questão cognitiva, tem menos fadiga mental em relação a isso? Não sei se você tem esses dados. Não, eu acho que isso não, a gente não consegue regionalizar e nacionalizar. A gente consegue individualizar. Isso é até uma preocupação. Isso é até uma preocupação muito grande que eu tenho aqui na conversa que eu tenho com alguns treinadores, com algumas equipes, que é justamente entender que cada atleta é um atleta. E que cada atleta vai reagir de uma maneira completamente diferente àqueles tipos de estímulos. Então é muito difícil a gente criar esse perfil específico e direcionar sobre quem vai ter mais ou qual país vai ter mais. Uma coisa que a gente também pode afirmar é que os países que têm critérios de formação bem estabelecidos, eles formam jogadores mais qualificados, jogadores que conseguem suportar melhor tanto a carga fisiológica quanto a carga cognitiva do jogo. Eu podia estar aqui dando o exemplo da Alemanha, mas a Alemanha tomou de 6 hoje, né? Eu ia falar da Alemanha também agora. Vai ficar um pouco feio, mas brincadeira. A Alemanha tem um processo de formação, desde a base profissional, que é fantástico. A Inglaterra também fez isso, quando o professor Mark Williams estava lá, organizaram toda a estrutura formativa do país. Então, o que a gente vê são essas seleções, por vezes, estando ali sempre entre as melhores. A França fez isso, a Espanha agora está no novo processo. Bélgica, aqui o professor Zico, que está falando aqui. Sim, a Bélgica, eu não conheço muito bem assim, o trabalho de base da Bélgica, mas você vê que a qualidade da seleção principal, ela reflete pela base. É só nós vermos aqui a nossa seleção. O tempo que nós perdemos em termos de criação de processos. Por muitos anos, a seleção principal, aqui no Brasil, jogava com 10, 12, 13% de jogadores que disputavam as categorias inferiores, as categorias de base da seleção. Então, isso mostra uma discrepância muito grande no processo, né? E eu sempre gosto de frisar que aquelas pessoas que acreditam que o treino resolve, legal, não vejo problema nenhum, mas o que resolve é o processo.
A gente criar um processo que seja longínquo, de formação que ele seja longínquo, que ele seja sustentável e que ele seja forte, justamente, e seja bem forte, porque é isso que vai garantir com que, com o passar dos anos, né, essa estrutura não se perca e a qualidade do trabalho não se perca. Claro. Uma outra questão, desculpa, uma outra questão que eu acho que é pertinente é como a gente pode mensurar não sei se existe uma relação direta ou indireta do processo de entendimento do jogo a partir da formação de base ou o entendimento de jogo na fase adulta, na fase profissional. Eu não sei se a gente pode analisar isso de uma forma cognitiva ou de uma forma... Como é que poderia entender esse processo de entendimento do jogo, de compreensão do jogo, uma vez que a gente considera que o atleta ele tem que ter o mínimo de certa instrução, qualidade, enfim, de entendimento, de compreensão? Como é que a gente pode... Legal. É muito pertinente a sua pergunta, e eu gostaria de fazer um adendo a ela, Thiago, porque para mim você está falando do jogador aumentar os níveis de compreensão do jogo à medida, desde quando ele entra lá na base até a vida adulta. Exatamente. E isso está muito associado com o pico de performance do atleta. E olha como que, por vezes, o nosso processo ele é muito injusto aqui no Brasil. Normalmente, um atleta, ele atinge o pico de performance, e aí eu estou tirando Messi, Cristiano Ronaldo, que eles não podem entrar nessa matemática, tá? Estou falando da média. Normalmente um atleta, ele atinge o pico de performance 27, 28 anos de idade. Se não mais tarde, mas 27, 28 anos de idade, é onde ele está no auge da performance. Sim. O que é que nós fazemos aqui? Nós Peço desculpa desculpa, professor, que deu um problema aqui. Às vezes a tecnologia não ajuda muito, não. Tranquilo. O senhor parou na parte da performance. A gente estava falando sobre a questão do entendimento, da compreensão do jogo, que o atleta a partir dos 27, 28 anos ele começa a ter uma performance. E aí o senhor pode continuar, por favor. Legal. E aí o que acontece? Quando a gente vai para a nossa realidade aqui no Brasil, Thiago, essa curva ela muda muito. Porque um atleta ele atinge a performance com 23, 24 anos de idade. Sim. Então nós temos aqui um processo de especialização precoce muito evidente. Até pelas exigências que esses jogadores têm nas categorias de base. Sim. E isso é muito ruim, por quê? Porque quando o jogador ele atinge esse alto nível técnico físico, de capacidade de jogo nessa idade, quando ele está mais maduro para o jogo, quando ele consegue ter uma capacidade de compreensão melhor para o jogo, o organismo dele como um todo não consegue reagir da mesma forma. Perfeito. Então nós temos jogadores, nós não temos seleções para décadas, nós temos seleções para períodos curtos de tempo. E isso é muito prejudicial. E eu estou falando aqui num case do futebol, mas se você para analisar qualquer outra modalidade esportiva, mesmo aquelas que o pico de performance ela é muito curta, como a ginástica, você vê que o Brasil existe um nível de especialização precoce muito claro, muito evidente. E isso daí talvez seja uma falha nossa, e eu falo dos educadores físicos, dos treinadores, de entender realmente que os períodos eles têm que ser respeitados. Enquanto nós estivermos focando no treino a partir de variáveis puramente fisiológicas, vai continuar acontecendo. Se eu não passar a entender que o desenvolvimento cognitivo ele é tão importante quanto o desenvolvimento físico-fisiológico do atleta, eu vou continuar forçando demais a carga cognitiva, a carga física do treino para ele performar naquilo ali.
mas às vezes ele performa fisicamente, mas ele não tem capacidade suficientemente adequada de tomar decisões, de leitura de jogo, não tem capacidade de perceber o jogo, níveis atencionais adequados, e aí é onde a gente tem um problema muito grande. Então, aquela outra máxima também, eu gosto de usar muito essas máximas, de que às vezes o corpo não corresponde ao que a mente pensa. Faz sentido também nesse contexto ou não? Total sentido, total sentido. Isso aí faz sentido no processo, tá? Quando eu penso ao longo do desenvolvimento do atleta, isso faz sentido no jogo. Quando o jogador ele demanda cognitivamente tanto, que chega no momento que ele não consegue nem pensar e nem executar. Então, a gente tem isso faz total sentido. Tá bem. Se a gente pudesse trazer um pouco para o universo das quadras, da questão do futsal. A gente sabe que o futsal também é uma modalidade que exige muita tomada de decisão, rápida, constante, às vezes até de forma brusca, mas, enfim, mais intuitiva às vezes. Se a gente trouxesse para perceber a questão da tomada de decisão dentro do futsal, do handebol, do basquete, enfim, a gente tem um excesso de tomada de decisão, a gente tem um processo cognitivo mais dispare, digamos assim, distante um do outro, ou como vocês conseguem fazer essa leitura, vocês que estudaram essa parte toda? Na verdade, Thiago, esses esportes de quadra, eles são muito mais exigentes, tá? Em termos cognitivos, em termos físicos e fisiológicos que o futebol ou qualquer outro esporte. Só que eles têm um ponto positivo, que é o número de substituição. Então, e ela é ilimitada. Eu consigo ir trocando, eu consigo ir controlando e ajustando melhor. Então, até para a regulação dessas questões cognitivas, físicas, fisiológicas, esses esportes, eles me permitem uma melhor capacidade de controle. Mas, bom, né, permitem, mas não quer dizer que a gente faça. Por quê? Vamos lá. Você é coaching, você entende bem o que eu vou te falar. Sim. O jogador ele entra no jogo de futsal. E ele joga lá 4 minutos em alto nível. Ele sai do jogo, ele senta no banco. O foco dele está onde? O foco dele continua onde? Continua no jogo. Dos companheiros, gritando, atento ao que está acontecendo ali. Então isso também tem carga. Ele está tendo ali, falsamente, um descanso e uma recuperação física. Mas cognitivamente ele está extremamente ativo no jogo. Perfeito. Ele está extremamente ativo. Eu penso também. O que acontece? Se o cara ele não consegue, nesses momentos, dar uma descansada, aí eu tenho um problema. Acho que agora a conexão foi com o professor lá. Mas daqui a pouco retoma. Peço desculpa, pessoal. A gente faz uma outra live também, se for o caso, não tem problema nenhum. Já vamos retomar, pessoal. Peço desculpa de novo. Estabelecendo a conexão com o professor, só um pouquinho. Ver se ele conseguiu aceitar aqui. Deixa eu fazer de novo a solicitação. Enviei o pedido. Já vamos retomar, pessoal. Fala, Thiago, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Desculpa de novo, professor. Acho que eu
Hoje não é um bom dia, não. Tá concorrendo com o Jogo do Brasil, é complicado. É verdade. Tem razão. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. A gente está falando do futsal, a gente está falando que no futsal a gente tem um falso descanso quando a gente é substituído e trocado, mas que o atleta ele permanece extremamente ativo e ligado, digamos assim, aos 40 minutos, o tempo todo do jogo, enfim. Sim, sim. E você vai pro vestiário e tem que escutar o treinador passar mais um monte de instrução. Uhum. Então, isso tem uma sobrecarga muito, muito grande em termos cognitivos. Então, Sim. por mais que você tenha ali o descanso físico, o descanso fisiológico, a recuperação física e fisiológica, o desgaste cognitivo ele é muito grande. Então, assim, existem algumas tentativas de estratégia, por exemplo, o jogador que sai, aí tem alguns clubes que hoje que trabalham com coaching direto, né? O jogador sai, Sim. os primeiros 2 minutos de recuperação é o cara dar uma desacelerada e depois ele começar a se preparar, trabalhar a respiração. Então tem algumas estratégias que algumas equipes têm até eu não conheço todas, obviamente, Claro. mas algumas equipes têm buscado até trabalhar para tentar evitar justamente isso, porque a gente sabe que a fadiga mental, ela é aguda, e esse é o problema, e ela também é crônica, né? Ela dependendo da temporada, jogo atrás de jogo, ela é crônica ou aguda. Então, se eu conseguir evitar a aguda, para mim já tá bom, né? Que é aquele jogo ali, tentar recuperar o cara mais ainda o cara pro próximo jogo. Sim. Bom, pessoal, eu vou abrir perguntas agora, a gente tem 10 minutos ainda para fazer a live, e gostaria que vocês perguntassem ou aqui nos comentários, ou até mesmo no ponto de interrogação. Então agora a gente vai abrir perguntas e gostaria da participação de todos, se for possível. Tá bem? Vamos ver se tem alguma pergunta. O Felipe Eloy está aqui, meu colega do Clube do Futsal, o professor Zico também da Bélgica, também acho que está aqui. Então, se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade e pode perguntar para a gente. Enquanto isso, a gente vai ainda conversando, beleza? Professor, em relação para a gente ir para os finalmente, eu gosto também de trazer à tona, quando converso sobre questão de coaching com pessoas, enfim, com outros profissionais, colegas, enfim, o quanto é importante os pais entenderem o papel deles em relação à formação das crianças, né? Na formação cognitiva, né? Supostamente assim, das crianças. Porque às vezes o pai ele passa dos limites por não entender qual é o limite, a sua função como pai na categoria de base. E aí eu entro na questão da interferência que acaba cometendo inconscientemente ou diretamente na formação e no rendimento do menino de 13, 14 anos, 15 anos, enfim, 16 anos. Hoje, boa parte dos clubes, tá, de alto nível, e aí basicamente todas as modalidades que têm uma base qualificada, têm um cuidado muito grande com o fator pai, né? Eles já chamam de fator. Porque existem hoje pais, nas modalidades de quadra até que não, mas por exemplo no futebol isso é muito evidente. Existe a profissão pai de jogador. E quando se torna algo numa profissão nesse nível, a exigência que se tem, a cobrança que se tem em cima do jogador é extremamente grande. Os pais eles não têm noção do quanto eles podem ser benéficos ou maléficos para o processo de formação da criança. Tem um trabalho da Macpherson, que é uma professora de uma universidade de Londres, e que ela trabalha com a parte de controle cognitivo, controle inibitório de crianças. E eles fizeram um estudo que é muito interessante. Avaliaram crianças, ao longo de vários anos, crianças que os pais elogiavam muito, chamando ela de inteligente, e outros que os pais elogiavam chamando de esforçado.
O que eles observaram? Que com o passar dos anos, quando essas crianças estavam na universidade já, as crianças que eram chamadas de inteligentes, elas desistiam muito rapidamente de realização de ações que tinham algum tipo de exigência. Sim. Porque elas eram inteligentes, elas tinham dificuldade, elas desistiam. As esforçadas iam até o final e tinham resultados melhores. Então, olha só, se uma palavra tem uma interferência substancial no processo, imagina os comportamentos dos pais todos os dias de cobrança, de exigência e por aí vai. Olha o impacto que isso tem. Tanto imenso. Positivamente quanto negativamente. O professor aqui, o colega, professor, enfim, o Felipe perguntou que o que continua, embora menos, tornando os jogadores brasileiros com boa tomada de decisão, já que, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui dele, nosso ensino não estimula, como deveria, os jogadores que geralmente chegam ao alto rendimento. Não entendi muito bem. Não estimula, falta de estímulo no ensino, então, de preparação dos jogadores que chegam geralmente ao alto rendimento. Acho que foi mais ou menos essa a pergunta. Talvez o processo de aprendizagem dos atletas não é estimulada nos jogadores para chegarem talvez ao alto rendimento. Acho que é uma coisa nesse sentido. Bom, basicamente o que a gente tem que fazer, Felipe, é tentar identificar dentro do processo, né? Aliás, ou tentar criar dentro do processo, ou incentivar dentro do processo a formação de bons profissionais. Porque o problema que nós não vamos conseguir corrigir é o problema educacional. Porque isso é questão pública, isso não é uma questão individual. Por mais que dentro de um clube a gente consiga trabalhar, consiga elaborar e criar estratégias para qualificar e para melhorar isso, nós não conseguimos resolver o problema. Claro. Agora, nós conseguimos resolver o problema técnico. O que é esse problema técnico? A qualidade dos treinadores, a qualidade do corpo técnico da equipe. Como eu falei lá no início da live, a nossa formação ela é muito lógica. Se a gente começar a entender um pouco mais sobre o cérebro, sobre como ele controla os comportamentos e como a gente consegue gerenciar e organizar o nosso treino a partir dessa perspectiva, eu tenho certeza que a formação de jogadores mais inteligentes e criativos, ela vai vir aos montes, né? Porque a gente está qualificando um processo que ele é desqualificado hoje em dia. Eu estou proporcionando uma mudança de paradigma, uma quebra de paradigma, uma mudança desse paradigma para algo que vai trazer um retorno qualificado muito grande no futuro. Perfeito. Então, a gente tem que fazer justamente esse processo de qualificação. Tá bem. O Renan pergunta aqui, o Renan meu coach no caso, né? Meu atleta, enfim, ele pergunta o seguinte: o quão o ensinamento na base é atrelado ao cognitivo no adulto posterior e por que a dificuldade de mudar isto, por exemplo, mudar a forma de jogar de um time para time, de time para time? Excelente pergunta, Renan. Tem uma coisa que a gente chama, que a gente trabalha muito, que é a questão da formação de hábitos. Quando você aprende, incorpora e automatiza algo, para você mudar aquilo é muito grande. Então, você está trabalhando com um treinador X hoje. E se aquele treinador X trabalhou contigo 1, 2 anos, notadamente, o período de incorporação que você teve para entender o que ele quer, e quando eu falo entender, não é só entender o padrão de movimentação, mas entender, por exemplo, quando você realiza aquele padrão, o que um companheiro seu vai estar fazendo, tudo que está ali no contexto, isso demora, isso leva tempo. Então, você, como atleta, sabe bem disso, o tanto de esforço, o tanto de desgaste que isso gera. Verdade. Quando troca o treinador, você tem que começar numa metodologia nova. O seu cérebro, para entender e para se habituar a uma construção nova de um novo hábito, ele demora 2 vezes mais tempo do que para incorporar o primeiro. Sim. Então, por exemplo, a gente fala que incorporação de hábito, normalmente, tá? Tirando todos os processos, problemas, demora cerca de 21 a 30 dias de trabalho ininterrupto. Todos os dias trabalhando. Para a reincorporação desse hábito, eu demoro no mínimo 3 vezes mais.
Então, o impacto disso é muito grande no aprendizado. Por isso que os clubes eles têm que ter uma consciência muito grande daquilo que querem. Professor, para a gente finalizar, tá? A gente tem um minuto ainda. Qual é a mensagem que o senhor deixa, não só para mim, mas para quem assistiu a gente, em relação a essa compreensão do esforço cognitivo, em relação à importância de você avaliar, né, a leitura de jogo, a tomada de decisão? Qual a mensagem que o senhor deixa para a gente finalizar e a gente encerra? Eu quero agradecer ao senhor e a paciência por ter compreendido que a tecnologia às vezes não funciona, mas então, muito obrigado e espero a gente fazer mais lives aí. Bom, Thiago, eu que agradeço o seu convite, e como mensagem, até pelo tempo, eu falo, foquem e direcionem as perspectivas de vocês para o aspecto cognitivo. Esse é o futuro do treino, esse é o futuro do trabalho, independente da modalidade. As pessoas que conseguem gerenciar, treinar e organizar o treino a partir das cargas cognitivas e do controle do esforço cognitivo vão ter muito sucesso no futuro. É o que eu penso. Thiago, muito obrigado. Obrigado, professor. E eu fico à disposição, caso precise de alguma coisa, pode passar meu contato, qualquer coisa para perguntar para o Thiago, ele passa meu WhatsApp, meu Instagram. Isso. Eu fico à disposição aí. Professor, gratidão mesmo, gratidão ao professor Israel, gratidão também ao professor Guilherme Machado, que foi interlocutor da gente. Então, e obrigado por vocês terem essa excelência que vocês têm no núcleo aí de estudos, e espero um dia poder fazer uma visita e conhecer vocês pessoalmente e aprender mais ainda, que eu já aprendi com vocês. Tá bem? Obrigado, Thiago. As portas estão abertas aqui. Obrigado, querido. Valeu. Um grande abraço. Fica com Deus aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.